De acordo com a doutrina dos apóstolos, nós podemos enumerar muitos erros nas igrejas atuais. Hoje, nós vamos meditar em pelo menos 4 desses erros, que introduziram a idolatria, que introduziram a confusão e deixaram de fora o cabeça da igreja, que é o Espírito Santo, que traz toda a realidade da obra de Jesus. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Este é o erro primordial, e vamos ver que, por causa deste erro, vieram todos os outros. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. Por todo o livro de Atos, desde quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quem fala, dirige e ensina é o Espírito Santo. Quando a igreja deixou de lado o Espírito Santo, entrou a voz humana, a palavra do homem, no lugar da palavra de Deus. Pois Deus está agindo na igreja por meio do Espírito Santo. Observe, disse o Espírito Santo. Isto é muito importante. Se o Espírito Santo não nos fala, nós não sabemos o que devemos fazer hoje em dia. Em como lidar com a igreja, em como lidar com os irmãos, em como lidar com os erros, como corrigir, como sermos purificados sem o Espírito Santo. Não há como. Ele é quem aplica o que Cristo operou. A encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização. Tudo isto nos é trazido no Espírito Santo. Todas as riquezas que estão em Cristo Jesus. E a primeira riqueza é o seu falar. Como uma igreja pode dizer que tem comunhão com alguém sem ouvi-lo? O Espírito não é visto, mas é ouvido. Então, a primeira coisa abandonada pelas igrejas é o Espírito Santo. Falam nele, dizem muita coisa sobre ele, o estudam, mas não ouvem a sua voz. Este é o erro primordial, do qual vêm todos os outros, pois que desde quando o homem começou a aplicar a sua palavra no lugar da palavra de Deus, no lugar do falar do Espírito, o homem não sabe como fazer e como lidar com a igreja. Daí é que veio todas as divisões, todos os erros, todas as confusões, todas as heresias, todos os ensinamentos falsos, cultos que são dirigidos pelo homem e não têm a presença e revelação do Espírito Santo. Um segundo erro, observe que a doutrina dos apóstolos, que está aqui nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos, foi abandonada, porque se deixaram de ouvir o Espírito. Então cada um começa a fazer, como diz lá no livro de Juízes, no finalzinho. Não havendo rei em Israel, cada um faz o que parece bem aos seus olhos. E assim surgiram e surgirão muitas divisões e redivisões, porque cada um faz o que acha melhor para Deus. Isto é um grande erro. Observe o segundo ponto.
Podemos ler 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro. Se percebermos bem o contexto, nós vamos ver que havia ali na igreja preferência por liderança. Isso é o perigo e é a antessala da divisão. Paulo corta isto por meio de dizer que devemos aprender a não ir além do que está escrito. Por exemplo, nós devemos estar sujeitos ao falar do Espírito para preservarmos a unidade, que é a vontade de Deus e está expressa na oração de Jesus em João 17, para que todos sejam um. Podemos concluir que a grande maioria das igrejas só leem a Bíblia, mas não praticam o que está escrito. Não ouvem a Jesus, não ouvem o Espírito e nem fazem a vontade de Deus. Faz a vontade deles. Não podemos ultrapassar o que está escrito. Essa palavra nós podemos encontrá-la também na terceira ou segunda carta de João. Ele diz assim no versículo 9: Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Veja que ultrapassar a doutrina de Cristo é não ter o Espírito Santo. Por isso que eles perderam a voz do Espírito. O Espírito Santo se afasta e deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Por isso é que cada um faz o que quer na igreja. Faz a vontade da carne, a vontade do homem, e atrai maldição sobre elas. Porque não podemos fazer do nome de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, algo que seja prostituição espiritual, recebendo um espírito estranho, que não seja o Espírito Santo. Por isso que se tornou as igrejas uma festa. Foi o que aconteceu quando eles fizeram o bezerro de ouro. Moisés disse que havia um barulho de festa e de dança. Isso é o princípio da idolatria. Portanto, não devemos ultrapassar a doutrina de Cristo. Não ultrapassar a doutrina dos apóstolos. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto: respeito da unidade e do templo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, não é sagrado o lugar da reunião. Não. O salão da reunião não é sagrado. Vou ler de novo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então quem é sagrado? Nós somos sagrados. Nós somos santos. Nós somos separados para Deus. Exclusivamente do Deus vivo. Exclusivamente do Espírito Santo. Cheios de graça e cheios de verdade. Mas o que dizem as divisões religiosas? Hoje nós estamos na casa de Deus. E chamam de casa de Deus o lugar físico. Este é um terceiro ponto muito importante que confunde os crentes. Eles acham que saem de casa para ir na casa de Deus. Agora, um quarto ponto que nós precisamos de perceber e de ver através do Espírito. Está em Romanos. Em Romanos, vamos ler no capítulo 16, versículo 7.
esse capítulo 16 revela onde devemos estar, permanecer. Diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Estavam em Cristo Jesus antes de mim. O apóstolo Paulo diz que esses dois irmãos estavam em Cristo antes dele. Portanto, o que é ser cristão? É estar em Cristo. É isso que é ser igreja, e isto é que é ser um filho do Deus vivo. É quando nós entramos em Cristo. Toda essa realidade é trazida pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz no início de Atos: vocês não façam nada sem o Espírito, sem serem revestidos de poder. Enquanto não tiverem a plenitude do Espírito, receberem o Espírito, ouvirem a sua voz, sua direção e terem o seu poder, vocês não façam nada, vocês ficam quietos. O que acontece hoje é o contrário. Todos querem se levantar e trabalhar para Deus. Muitos sem serem chamados, muitos sem ter ouvido a voz de Deus. O resultado disto é Babilônia, onde nós devemos não estar. Devemos sair, como diz em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai de coisas inventadas pelo homem. Senão a maldição vem, como está escrito em Gálatas. Portanto, este é um outro erro. Não sabem o que é estar em Cristo Jesus, onde não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. A lei na igreja, a lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus. Portanto, hoje nós meditamos em 4 pontos, mas poderíamos levantar muitos pontos, pois a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos foram totalmente abandonadas pela igreja. Basta ter coragem de ler e enfrentar o que está escrito. Que a alegria de Deus e a paz do Espírito Santo estejam com sinceros e verdadeiros, aqueles que pela fé herdam as promessas de Deus em Cristo Jesus. Amém.